Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia que tu nos concede. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, toma em tuas santas mãos cada vida. Ó Senhor Todo-Poderoso, Deus Santo e Justo, abençoa e guarda os teus servos em todo lugar. Manifesta o teu poder, Senhor. Opera maravilhas na vida dos meus irmãos, na cidade, no campo. Faz maravilhas, meu Senhor, na vida daqueles que estão carentes, necessitados, enfermos, feridos. Ó Deus, manifesta a tua glória e o teu poder na tua igreja. Te louvamos, Pai, pelos nossos ajudadores, intercessores. Toma em tuas santas mãos, Pai, os nossos queridos irmãos. Te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, nos concedendo, Senhor, a saúde, a vitória, a graça, Senhor, para fazer a tua obra. Eu te louvo, Senhor, pelos meus irmãos. Recompensa cada um com a bênção dos céus e fica ao nosso lado, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. A Unicresce nasceu em 1988 como resultado do nosso trabalho na administração da mocidade da Assembleia de Deus, que existia na Granja Portugal. Uma igreja simples, cheia de jovens dinâmicos, com um pastor dinâmico que tinha prazer em ver os jovens crescerem na graça. E nós fomos nomeados para presidir aquele grupo de jovens. Eu não tinha muita experiência, mesmo assim ainda consegui reunir aqueles jovens, fizemos uma carteira de identidade para cada um, eram 71 jovens. Eu, casado, já tinha minha esposa e dois filhos, e nós, na verdade, já tinha os 3 filhos, já tinha os 3 filhos, e nós trabalhamos para a glória do Senhor, com auxílio de muitos irmãos, e foi uma bênção. Neste período, pensando em ajudar na formação dos nossos jovens, nós criamos a Escola União e Crescimento, Unicresce. Deus nos abençoou, nos guardou, nos ajudou, nos ensinou, nos instruiu e nos deu capacidade para manter, e mantemos até hoje. Um trabalho bem simples, continuado. Então vamos aprender juntos o nosso texto hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículos 7 a 22. Uma experiência maravilhosa na vida de um homem sofrido chamado Davi, quando o rei era Saul, um homem temperamental e inconstante e com muitas dificuldades. Vamos ao texto. Primeiro livro de Samuel 26 e 7. Vieram, pois, Davi e Absai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava presa à terra à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Absai a Saul: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. Disse Davi a Absai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor ficou inocente. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou que o seu dia chegará em que morra, ou
desça para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a minha mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois haviam caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? E disse Davi a Abner: Porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardaste tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isto que fizeste? Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, aqui onde está a lança do rei e a bilha d'água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei meu senhor. E disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu, e que maldade se acha em minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, rei meu senhor, as minhas palavras. Se o Senhor te incita contra mim, que ele cheire a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens que te incita contra mim, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que não fique junto à herança do Senhor, dizendo: vai e serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como se persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não andarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, e eis que procedi loucamente, e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, passe um dos homens para cá e leve-a. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Pai bendito, Senhor, abençoa e guarda o teu povo. Lemos a tua palavra, nos dá graça e entendimento, Senhor, da tua palavra, e que os meus irmãos possam receber a instrução e crescer e aprender e colocar em prática e te servir, Senhor, e também transmitir para os outros. Deus fiel, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu não tenho dificuldade em ler textos longos, em trazer mensagens mais, digamos, mais consubstanciosas,
Porque nós, apesar da pressa, apesar da dificuldade, apesar do desprezo, muita gente não para ouvir, mas se alguém parar, tem um benefício. Por exemplo, nesse texto nós lemos que Davi se sente e confessa ele confessa o seu sentimento de ser perseguido pelo rei de Israel. O rei era Saul, inconstante, temperamental, um homem vulnerável. E o Davi, que tinha fugido já algumas vezes, em algumas situações, para salvar sua própria vida, ele estava em companhia de Absai e encontraram o rei Saul dormindo, sono profundo, dormindo. A lança do rei estava à sua cabeceira, o cantil do rei estava próximo à lança, e o amigo de Davi disse: é a tua vez. É a tua vez. Deus te entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Está aí, a lança dele mesmo. O Davi se recusou. O Davi se recusou a fazer mal ao rei ou permitir que o Absai fizesse mal ao rei. O Absai até pediu: deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra. Eu só preciso de uma vez. Eu não faço a segunda vez. Davi disse: não, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Davi tinha um conceito de grandeza, um conceito santificado a respeito do ungido do Senhor. Eu também tenho. Os cristãos verdadeiros também têm. Muito embora os cristãos tolos, não tenham discernimento e não façam a distinção entre o ungido do Senhor e uma autoridade prostituída, uma autoridade constituída, ungida de Deus, e uma autoridade usurpadora. E existem diferenças marcantes e necessariamente reconhecidas. Davi não admitiu lançar a sua mão ou permitir que o seu companheiro de armas lançasse mão contra a vida de Saul. E ele justifica de uma forma digna e brilhante. Ninguém que lançou a mão contra o ungido do Senhor ficou inocente. E, mesmo tratando-se de Saul, um homem vulnerável, um homem inconstante, um homem temperamental, um homem comum, Saul foi ungido por Deus, era de fato ungido de Deus, mas não deu dinâmica ao seu reino, não foi zeloso com a sua unção, não buscou a Deus quando estava no poder. Homens que são derrotados pelo poder, homens que são derrotados quando acessam aquilo que desejavam, o que seria uma grande conquista se torna uma infelicidade. Saul nem desejava isto. Saul foi apontado pelo povo e Deus o ungiu para atender um anseio de um povo carnal.
Samuel ainda choramingou diante de Deus. Ah, Senhor, me rejeitaram, estão pedindo um rei. Deus trabalha de uma forma perfeita. Deus tinha ordenado e Moisés tinha escrito os direitos do rei. E a nação de Israel ainda não tinha rei, mas já tinha o estatuto real. Já tinha o estatuto, os direitos do rei, os deveres do rei, os deveres do povo para com o rei. Deus é assim. Deus é previsível. Deus é assim, grandioso, maravilhoso. E Davi não teve a menor dúvida que o Saul, apesar da qualidade, apesar da qualificação empobrecida de Saul, mas ele era o ungido do Senhor. Aproveitando para ensinar nesta palavra, não confunda um ungido de Deus, mesmo deficiente, mesmo com o usurpador. Usurpador de trono não é rei, é criminoso. Usurpador de trono não reina. Não reina. O usurpador de trono não é ungido de Deus. É criminoso. E quando transferimos este conceito para a fé, quando transferimos o conceito de ungido de Deus para a igreja, o ungido de Deus espera em Deus, busca a Deus, tem o testemunho de Deus e o testemunho do Espírito. Quem usurpa o trono, quem usurpa a posição na igreja, não é ungido de Deus, é usurpador, é criminoso, é político. Quem usurpa a missão, o ministério, não pastoreia, administra. Quem usurpa uma posição que é para os ungidos de Deus. Aprendemos com a grandeza que Deus deu de discernimento, de sabedoria e de direção ao apóstolo Paulo. Referindo-se ao Senhor, ele diz, ele mesmo deu alguns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Sim, estes são os ungidos de Deus. Então, se eu me faço apóstolo por conta própria, eu sou só um impostor e não um apóstolo. Se eu me faço pastor por conta própria, eu sou só um aventureiro e não um ungido de Deus. E essa coisa que hoje se apresenta como apóstolos por conta própria, não passa de imbecis, nocivos à fé, desmoralizados, desacreditados e sem nada. Apóstolos não podem existir hoje. O que deve existir hoje e abundante como um exército são cristãos com comportamento apostólico, servos de Jesus Cristo com doutrina apostólica, ministros de Jesus Cristo formado no fundamento da palavra, no testemunho das Escrituras, na comunhão apostólica. Mas apóstolos vendendo e comprando, apóstolos traficando influência, apóstolos concorrendo à disputa eleitoral com dinheiro sujo, explorando a estupidez dos estúpidos,
não é ungido do Senhor. Vocês estão desobrigados de reconhecer usurpadores de igreja, apóstolos que se fazem a si mesmos e outros tipos de aventureiros dos dias de hoje, como ungido de Deus. Alguns, eu diria, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, seriam superiores a Saul, porque tem equilíbrio e o Saul não tinha. Equilíbrio emocional, Saul não tinha. Comunhão profunda com Deus, o Saul não tinha. Algumas qualidades de alguns desses indivíduos hoje poderiam se sobrepor a Saul, mas o Saul era de fato ungido de Deus, apesar de não ter a qualificação, de não ter trabalhado a sua condição. Mas não confundam usurpadores de igreja com ungido de Deus. Apóstolos de si mesmo com ungidos de Deus. Não façam isto. O amigo do Davi disse: Deus entregou seu inimigo nas tuas mãos. E ele disse: não, longe de mim fazer mal ao ungido do Senhor. Davi subiu um penhasco, ficou bem longe, bem distante do alcance deles e gritou pelo pajem de armas de Saul: Abner, filho de Né, não respondes? Acordaram atordoados. O Saul também acordou, reconheceu a voz e disse: não é porventura. O Davi diz para o Abner: porventura não tem homem aí? Quem em Israel há como tu? E por que não guardou o rei? Por que não cuidou do rei, da segurança do rei? Aí o rei acorda, reconhece a voz e diz: é meu filho Davi. E o Davi: sim, é minha voz, ó rei, meu senhor. Por que tu me persegue? Nunca existiu época nenhuma que não existisse incompreensão, perturbação. Mas um homem simples como Saul se torna rei de Israel. E um homem mais simples ainda, porque pelo texto, parece que o pai do Saul era um grande produtor, um grande criador, um grande produtor, enquanto o pai de Davi era um pequeno produtor. Então, duas situações. Saul foi ungido por Deus. Davi também foi posteriormente. Acontece que o Davi tinha temor de Deus e respeito ao rei, enquanto o rei Saul só tinha o título, nem trabalhou a sua condição de ungido e nem tampouco representou a qualificação de um servo de Deus reinando sobre os demais. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude e nos dê compreensão sobre a diferença entre o pastor e o impostor, entre o ungido do Senhor e os que se impõem. A obra de Deus não é feita por impostor nem por imposição, mas é feita por ungidos sob a unção. Deus abençoe e guarde cada um de vocês.
E agora nós vamos fazer a intercessão pelo memorial da oração. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, Senhor. Te louvamos pela tua graça, a graça recebida de nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus. Abençoa e guarda os meus irmãos, guarda os nossos ouvintes, nossos ajudadores e intercessores. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, Pai. Tu conhece, tu sabe, ó Deus, as famílias, as pessoas, os jovens, os adultos, os idosos. Tu conhece, meu Senhor, todo o conteúdo deste memorial da oração. Estenda sobre eles a tua mão direita, abençoando, guardando, operando poderosamente na vida da igreja. Pai Santo, Senhor da Glória, ouve a nossa petição. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.